Olha, os governadores se reuniram, né, para buscar alternativas, enfim, uma compensação para as perdas no ICMS. Roda aí. Governadores que atuam para construir um acordo para que os estados e o Distrito Federal consigam a compensação de recursos perdidos com as mudanças no ICMS sobre itens como combustíveis durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília, reunidos com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, os governadores têm pressa em recuperar os valores da arrecadação. Segundo o grupo, a expectativa é de que até o início de março, a solução com a anuência de todos os estados e poderes da República seja construída. A ideia é fazer algo que seja firme, seguro e permanente, para não gerar surpresa para os estados, como aconteceu no ano passado. A bem da verdade, os governadores foram surpreendidos, era um ano eleitoral, então sempre havia, obviamente, muito ruído eleitoral, digamos assim. E agora há muito mais clima para fazer essa harmonização federativa envolvendo todos os poderes e todos dentro da federação, porque também os municípios são afetados na medida que eles têm a cota parte do ICMS. O valor da compensação, o estudo do Concefaz apresenta 45 bilhões. Esse é o que o estudo dos nossos secretários de Fazenda apresenta. E claro que há divergências em relação ao cálculo feito pelo Tesouro Nacional. Então é muito precipitado eu falar agora de um valor, porque nós estamos exatamente conversando muito com o governo federal para chegar num termo que todos concordem. O ICMS é um tributo estadual que incide sobre combustíveis e outros serviços essenciais. Os governadores estimam que somente em 2022, após a entrada em vigor das legislações, as perdas de arrecadação nos cofres dos estados ultrapassam mais de 33,5 bilhões. Muito bem, olha, ainda nessa mesma linha, nesse mesmo tema, o governador de Minas, né, o Zema, ele cobrou uma reforma tributária e criticou a posição do STF. Vai lá, pode rodar. Bom, reforma tributária é uma questão que envolve o Congresso, envolve o CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda. Minas não pode falar que o nosso ICMS vai ser diferente a partir de amanhã. Nós podemos até mudar a alíquota. Agora, o único compromisso que nós temos é não subir impostos. Esse compromisso o meu governo tem. Agora, nós precisamos de uma reforma tributária no Brasil, porque o que cada estado pode fazer é muito limitado. O que nós estamos fazendo, inclusive temos a contribuição da FIENG, é uma revisão geral do regulamento do ICMS, que hoje é uma bíblia de 900 páginas, com essa revisão talvez vai reduzir para umas 600. Já vai facilitar a consulta, que tem muita coisa redundante, que aparece em 3 lugares diferentes, gera dúvida, induz a erro. Então essa simplificação está sendo feita. Mas o ICMS nós não temos autorização para estar mudando ele não. O Brasil precisa de uma reforma tributária fundamental para acabar com essa insegurança que inclusive aumentou a semana passada. O Supremo, a semana passada, sinalizou que se ele mudar de entendimento, alguém que sempre pagou corretamente de acordo com o que era correto naquele momento, passa a ter pagado errado. Muito bem. Senhores, eu vou ser generoso com os senhores, mas espero que não precise cortá-los. 1 minuto e 15 para cada um. Começamos com o Amir Orlando aqui do meu lado. Por favor. Olha, essa questão da reforma tributária, que eu acho que é o tema central nisso tudo, é um tema que é difícil de descascar. Várias tentativas, anos se sucedem e ninguém tem coragem. Que alguém tem que cortar na própria carne, ou os estados ou a União. Nós sabemos que a União construiu esse sistema tributário num regime unitário, quer dizer, era a União que dominava tudo no regime militar e fizeram uma concentração do bolo tributário nas mãos da União, e a União vai cedendo assim as migalhas para os estados e municípios. Então, quer dizer, não é o caminho que se quer, é exatamente que seja um entendimento federativo dos estados, municípios e a União, para que a gente possa partir esse bolo de maneira justa,
equitativa. Então, o que eu quero nesse momento dizer que esse é um ponto que realmente eu dou razão ao governador, porque o governador está reclamando e nós temos que... E, claro, quando se fala da compensação do ICMS, era um imposto consolidado, era um imposto importante para os estados. Se renunciou para a redução dos combustíveis e que não redundou num efeito real, o que nós vemos um aumento quase que paulatino. Aí não vamos mais discutir a metodologia de cálculo dos combustíveis, mas vamos agora dizer que foi estabelecido pacta sunt servanda. Quando a gente estabelece, concorda, faz um acordo, tem que ser cumprido. É só isso que eu quero dizer. E ponto final. Eu acho que os estados têm razão. Nós temos que acertar essa conta. Muito bem, Amir, eu vou ter que ser justo com seus colegas. Você ficou 2 minutos. Zezinho, 2 minutos. Olha, É que o tema é complexo. Sem dúvida. É verdade. O papel dos governadores é esse, é pedir. É ali buscar uma compensação, mas a única política que deu certo foi essa, reduzir impostos. Tudo bem, Porto Velho já perdeu 100 milhões nessa brincadeira. O estado de Rondônia já perdeu aí 600. Então, a gente, nessa... Mas foi... Não, mas é a única maneira. Sabe por quê, Buiu? Porque o governo que entrou não tem uma política que diz, olha, vamos tirar a política de paridade numa canetada no dia seguinte. Então, o como? Quando não se tem um plano de voo, quando não se tem algo a construir, o que se tem é o seguinte, vamos deixar o que está, porque está dando certo. Então, essa conversa fiada que vocês falaram lá atrás, que bravatearam, Buiu, que no dia seguinte, a primeira coisa é tirar a política de paridade, que nós vamos resolver a política de combustível. Até agora, nada. Sabe por quê? Porque não tem planejamento. Desde a campanha se falava e não tem nada, porque não sentou. A única maneira de resolver a política de combustível se chama a reforma tributária, que é uma reforma, como a Bíblia muito bem falou, complexa, é difícil, talvez, mas uma coisa é boa. O próprio Arthur Lira está elogiando o Haddad. Ele está tendo a iniciativa, coisa que Paulo Guedes não fez. Ele tenta de buscar, pelo menos vai tentar, vai reunir. Agora, dizer que tem um plano esse governo, nada, não acredito. Inclusive, com todo devido respeito, Cícero, a Genilda, eu critico porque esses 45 dias de governo é governo de horrores. Não tem um plano para o nosso Brasil. Ricardo, 2 minutos. Veja bem, no governo do Bolsonaro, em 2022, meados de 2022, foi aprovada uma lei complementar, e essa lei complementar, ela incluiu alguns itens e serviços como essenciais. Significa dizer que se está como essencial, a tributação alíquota para aqueles serviços ou itens serão menores. Então, aqui, por exemplo, no estado de Rondônia era cobrado mais de 30% do valor do combustível, foi reduzido, foi criado um teto de 17% a 18%. Então, eu não vejo como um prejuízo, o Estado está perdendo. Mas por que está perdendo se está beneficiando a população? Quando a gente fala em pagar imposto, a gente fala em dar dinheiro para o governo administrar e converter o dinheiro que a gente está dando em benefícios, seja na área da saúde, da educação, infraestrutura. Então, o próprio governador do estado de Rondônia sinalizou que ele não pretende mexer nisso. Então, não há perda, porque na medida que você diminui o valor do combustível, o valor da energia elétrica, você vai consumir mais. Se você aumenta, a tendência é que você diminua, você começa a regrar o seu consumo e aí sim o Estado deixa de arrecadar. Então, eu não vejo como um prejuízo para o Estado, porque é em prol da população. O governo, seja ele estadual, municipal ou federal, ele tem que trabalhar em favor da população. E diga-se de passagem, vale lembrar aqui, que o único presidente da República Federativa do Brasil que diminuiu o imposto foi Bolsonaro. Nenhum fez isso. Pelo contrário, esse governo quer aumentar a tributação, quer aumentar as alíquotas e vai prejudicar você, porque o seu poder de compra vai diminuir. Arnaldo, 2 minutos. Misericórdia. Misericórdia mesmo.
Primeiro que eu tenho que estar discutindo é a quantidade de impostos que nós temos. Ainda não se falou em alíquotas. E nem sabemos se irão diminuir ou se vão aumentar. A tendência é pagar menos impostos. E, objetivando uma percepção lógica de uma coisa para outra, se tem menos impostos, obviamente que acaba você pagando menos também. Eles pretendem juntar o ICMS mais o ISS e criar o IVA, que seria o valor agregado. Pretende criar IBS, né, que seria um imposto sobre, né, e o CBS, que seria 3 impostos, negócio de seguridade social. A conversa está muito boa. E me alegra ver o Zezinho, que vem metendo o pau no Haddad o tempo inteiro, agora elogiou o Haddad. Os comentários do Zezinho, telespectador, não sei se já notou, mas parece uma centrífuga, né? Ele gira, ele fica louco. Ele fala uma coisa, fala outra, e no final acaba não dizendo nada. E ele falou bem do Haddad, no final falou mal do Haddad. A vantagem... E o Paulo Guedes era o ídolo dele, ele meteu o pau no Paulo Guedes e disse que o Paulo Guedes não teve coragem. O Paulo Guedes não teve coragem de fazer, foi nada nesse país. E o detalhe, quando você faz uma renúncia de receita, você deveria explicar dentro do sistema tributário da sua secretaria da onde você vai tirar o recurso para tampar aquele buraco. E hoje nós estamos vendo aí os postos de saúde sem medicamento, porque cortaram 60% dos medicamentos dos postos de saúde, a população gritando porque não tem medicamento, a população gritando porque o sistema de saúde, em função dessa perda de recursos dos estados que estão pedindo repasse. E acredito que o governo Lula vai dar. Ele vai compensar. Porque quando o Ricardo fala, o povo teve vantagem que a gasolina baixou de preço. Não é que todo mundo que tem carro, e o cara que anda a pé e anda de bicicleta. Mas depende do posto de saúde. Aí dizer que baixou porque a gasolina arrumou, beneficiou o povo. O diesel não baixou, o diesel baixou agora no governo Lula. Baixou agora, 40% o diesel. Olá, no governo Lula. Antes não tinha baixado. 40% não, baixou. 2 minutos, Samuel. 40 centavos. Sua vez, Samuel, 2 minutos. Então é isso. Pessoal, deixa eu fazer aqui um cálculo aqui bem básico para vocês. Sabe por que o óleo diesel não diminuiu, mesmo o Bolsonaro subsidiando no período eleitoral o óleo diesel em Rondônia? Porque a alíquota, doutor Ricardo Frota, já era 16,5%. E aí subsidiou 10, o limite era 27, então 10 menos coisas. Ainda ficou no déficit de 0,5. Subsidiou não? Não, subsidiou que eu falo no aspecto de ter tirado lá da fonte sem ter metido aqui e ter suspendido através de MP. O Bolsonaro não fez nada, o que ele fez foi politicagem. Eu acho que assim, é o seguinte, eu vou dar outro dado aqui para vocês. Vocês sabiam que durante o governo do Michel Temer, não vou pegar o do PT, era repassado para cada UPA aqui em Porto Velho 2 milhões e 100 mil reais mês. E agora o Hildo, que tem que tirar do cofre da prefeitura, é repassado 700 mil. Aí o serviço que já é péssimo, ruim, na UPA Sul, UPA Leste, para ele continuar ruim, o Hildo, a prefeitura do município de Porto Velho, tem que subsidiar quase 40 milhões de reais. Deixa de investir em outra coisa. Então é uma loucura, pessoal, assim, sem precedentes, né? É muito fácil em jogar para a plateia aqui. Por exemplo, óleo diesel, quem tem carro a diesel vai ver que não diminui nada. Continuou 7,20, 7,40, 7,57. Baixou um pouquinho, virou agora, 6 do combustível, da gasolina, aí baixou. Olha, foi só o mito assumir que agora ficou 4,87. Eu acho que uma coisa muito importante de se fazer são duas coisas importantes de se fazer. A primeira, tributar as grandes fortunas, lucros e dividendos. Grandes fortunas. E você que está me assistindo aí, que tem o seu carro financiado em 72 parcelas, nota fiscal paulista, não fique chateado não, seu Jeep Renegade. Você não vai ser atingido. É os super ricos, bilionários, é do Kazan para cima. Você é pé de macaco aí, classe média, não vai ser prejudicado não. A outra situação que é muito interessante a gente abordar aqui no programa é o seguinte, só consegue fazer a reforma tributária aquele ou aquela que não tem rabo preso com o mercado financeiro. Doutor Ricardo, muito bem. Não, isso aí não pega nem beira. Bora, Samuel, então, vamos embora, conclui, Samuel. É do Gled Rico. Por que é a briga do Lula com o presidente do Banco Central, do Campos Neto? É justamente, pessoal, para intervir, diminuir a inflação e, consequentemente, agora, Zezinho, você tem que fazer justiça. O Lula indicou, há menos de 15 dias, um novo presidente da Petrobras. Vamos aguardar o término do primeiro semestre. Se não der uma resposta significativa e interferir na política de paridade internacional, de nada vai adiantar. Pode zerar ICMS.